os homens ainda resistem e prejudicam o combate à doença. Irregularidades em uma empresa de call center em Uberlândia. O Ministério Público encontrou 600 trabalhadores sem registro. O que muda nos cálculos do IPVA de 2009? Futebol, Uberlândia vence em casa amistoso contra o Araxá e times da primeira divisão investem em contratação. E você vai ver como foi o show que comemorou os 30 anos da TV e Rádio Paranaíba. 25 mil pessoas lotaram o Camaru ontem à noite. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal Paranaíba. Olá, boa noite. A Justiça de Patos de Minas condenou hoje o policial militar Marcos Cambraia a 12 anos de prisão. Ele era integrante de uma quadrilha que roubou uma empresa de venda de gás e tentou assaltar um supermercado na cidade. Além do PM, foram condenados Gilson D'Amico da Silva, chefe da quadrilha, Guilherme Silva Araújo, Lúcio de Oliveira da Silva e Wesley Fábio de Oliveira. Todos eles estão presos desde fevereiro deste ano no presídio Sebastião Satiro. Um caminhão carregado de polietileno, uma carga inflamável, capotou hoje à tarde na BR-452, entre Uberlândia e Itapuirama. O motorista Sebastião Donizete Pérez, de 52 anos, morreu no local. O acidente foi no quilômetro 180, em uma das curvas mais perigosas do trecho. Segundo a polícia, o veículo e o motorista eram de Tupaciguara, e o corpo foi trazido ao ML de Uberlândia. O IPVA ficou mais barato e pela primeira vez na história. Quem tem carro em Minas vai pagar 7% a menos. A reportagem é de Fernando Cunha e Romens Almeida. A queda no valor do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, para 2009 não foi por acaso. Foi em virtude do desaquecimento, então, de veículos usados. A Secretaria de Fazenda percebeu a tempo, inclusive refez, então, toda a tabela com base no preço atual de mercado. A alíquota é de 4% do valor venal do veículo de passeio, 3% de caminhonetes e furgões, 2% de motocicletas e veículos de transporte público devidamente registrados e 1% de veículos de locadoras, ônibus, micro-ônibus e caminhões. A queda no valor do imposto não compromete a arrecadação. O crescimento da frota foi em média 10% neste ano de 2008. Isso vai fazer com que, mesmo estamos caindo aí de 7%, em média, tem veículo que pode chegar aí a 15%, 16% de desvalorização, nós esperamos aí uma arrecadação de 3% a 4% superior para 2009, superior a 2008. A primeira parcela ou parcela única vence no dia 19 de janeiro para os veículos com placa final 1. A escala de vencimentos prossegue até o dia 30 de janeiro, obedecendo o final da placa do veículo. Pagando à vista, o contribuinte tem desconto de 3%. O pagamento pode ser ainda parcelado em 3 vezes, nos casos em que o valor mínimo de cada parcela seja de R$ 90. Proprietários de caminhões pagam um imposto a partir do mês de abril. O governador entendeu aí que é um reflexo da crise, né, para que as transportadoras, então, não sobrecarregassem com mais esse ônus. Então, o vencimento passa a ser a partir de abril, maio e junho, caso ele venha a parcelar. Para facilitar o pagamento, o contribuinte deve ter em mãos o número do Renavan. O interessado tem também a opção de utilizar os sistemas de autoatendimento e a internet dos bancos para quitar o imposto, bem como a taxa de licenciamento e o seguro obrigatório. A gente lembra, orienta, é claro que é só uma orientação, que ele paga sempre junto com uma das parcelas, que seja junto à primeira ou à última, lembrando que ele também tem os outros compromissos, com o seguro, multas que estiverem abertas, para que assim que o Detran começar a emitir e postar os certificados, ele possa estar recebendo de forma tranquila no seu endereço. Desde a segunda-feira passada, as agências bancárias credenciadas já estão recebendo o imposto. A queda no valor para uns foi satisfatória, para outros nem tanto. É bom, né? Porque o governo de Minas, ele é taxado como o que cobra mais taxas e impostos no Brasil. O que você acha da queda de 7% no IPVA agora em 2009? Ainda baixo pelo tipo de imposto que a gente já paga durante o ano, né? Acho que poderia ser mais. Poderia ser um pouco mais. Uma festa para 25 mil pessoas. Esse foi o público que conferiu de perto as maiores atrações da música sertaneja.
Todos em Uberlândia no aniversário de 30 anos da TV e Rádio Paranaíba. Nunca se reuniu tantas atrações em um show. Uma festa de aniversário com direito a milhares de convidados, comidas para todos os gostos e muita música. Os primeiros a se apresentar foram Diego e Ricardo, que empolgaram o público. É bonita, você sabe que é bonita, mas eu sei que é bandida. Em plena quarta-feira, mais de 20 mil pessoas foram ao Camaru para assistir ao show em comemoração aos 30 anos da TV e Rádio Paranaíba. Você veio ver quem? Vitor Léo e Jorge Matheus. E a namorada? Veio ver quem? Zé de Camargo. Eduardo Costa. Jorge Matheus. Bruno Marrone, Vitor e Léo, César Menotti e Fabiano, a turma toda. Tô muito animada. Os locutores da Paranaíba FM e os apresentadores da TV Paranaíba se uniram para chamar cada atração. Pela primeira vez, as grandes estrelas da música sertaneja ficou bem mais perto do público, que correspondeu com aplausos, com gritos e, claro, muito carinho. A dupla mais esperada da noite, Vitor e Léo, não se contentou em ficar apenas no palco. Para mim não é suficiente ficar de longe só cantando, eu tenho que sentir a energia das pessoas de perto. Na verdade, isso também é uma história assim. Quando você às vezes se torna famoso, você pode muitas vezes cair na ilusão de se achar mais do que as pessoas, se achar melhor. E não existe isso. Todos somos iguais. O cantor Sérgio Reis foi um dos mais aplaudidos e vai lembrar sempre desse dia. Valeu a pena todos esses anos de carreira e hoje estar aqui numa festa lindíssima da TV e da Rádio Paranaíba. Eu quero agradecer de coração pelo carinho com o Sérgio aqui. Foram mais de 7 horas de show. Essa foi a primeira vez que tantos cantores sertanejos se apresentaram de uma vez. Um aniversário que os uberlandenses souberam comemorar com muitos beijos, abraços e, claro, muita animação. Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo, que dá medo, é segredo, essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. E no Paranaíba Cidades deste domingo, você que foi ao show vai ver de novo os melhores momentos, os bastidores da festa que reuniu os melhores artistas da música sertaneja. E você que não foi, vale sentir a vibração dos fãs. 25 mil pessoas que cantaram, dançaram e curtiram os melhores do Brasil. O Paranaíba Cidades vai ao ar no domingo às 11h45 da manhã. Veja a seguir, 32 municípios de Minas decretaram estado de emergência por causa das chuvas. E ainda, jovem é preso por pedofilia. Ele usava uma lan house para baixar fotos de crianças em cenas de sexo. Assista TV Negócio, patrocínio, Coringa Fiat, Amigos atendendo amigos, Top Final Design, o seu endereço Italinha em Uberlândia e Uberaba, Mastercell, agente autorizado Vivo, Center Shopping Uberlândia e Shopping Center Uberaba, Recuperadora Gaúcha 10 anos, 3303-6000 e Unimed Uberlândia, 37 anos com diagnóstico 100% saudável. Depois de muito tempo, a Damastor partiu para tirar merecidas férias, não é, Damastor? Fiz as malas e foi para o litoral. Mas no meio do caminho, seu carro fundiu o motor, perdeu o freio e esbarrou em um carro, o carro da Polícia Rodoviária. Não seja Damastor, passe na Saga Auto Minas. Faça sua revisão de 10 mil quilômetros para Gol Paraty Saveiro e pague apenas R$ 4 de R$ 55,90. Para a família Fox e Polo, apenas R$ 4 de R$ 64,90. Essas e outras ofertas, só na Saga Auto Minas. Nesse especial de Natal você tem 2 chances de ganhar. Isso mesmo! A cartela é dupla por apenas R$ 10.
segundo, 2 motos 0 quilômetro. No terceiro, um Fiat Uno 0 quilômetro. E no quarto prêmio, uma casa escolhendo valor de R$60 mil. Jogo da sorte. Vida premiável. O mundo está em crise e o Brasil já sente as consequências. O que fazer? Veja neste domingo como investir com segurança, como formar sem medo o seu patrimônio com confiança. Tudo isso neste domingo às 10h30 da manhã no programa Consórcio Primo Rossi ABC. A forma mais inteligente de ter a tranquilidade para adquirir totalmente sem juros motos, carros e imóveis. Forme o seu patrimônio assistindo ao programa do Consórcio Primo Rossi ABC neste domingo às 10h30 da manhã. E uma correção. O Paranaíba Cidades deste domingo, que vai mostrar o show de 30 anos da TV e Rádio Paranaíba, vai ao ar às 11h15 da manhã e não às 11h45, como eu havia dito. Por uma mudança que acontece há um mês na legislação, um homem de 24 anos foi preso em Uberlândia. Ele foi flagrado armazenando fotos pornográficas que envolviam crianças. Com as medidas mais rígidas, essa ação se tornou crime no país. Mesmo sendo flagrado pela polícia baixando vídeos pornográficos de crianças de um site para o celular, Claudimar nega o crime de pedofilia. Não, eu não sou pedófilo, não. Nunca me envolvi com criança na minha vida, não. Não tem como. Não existe pedofilia na internet, não. O cara tem que ser um hacker para conseguir pegar negócio desse jeito. Por que você já tentou? Na verdade, eu já tentei colocar lá para ver se dá, mas não dá. Infelizmente, não dá. Infelizmente, não, assim. Não dá, não tem como. Na casa dele havia material pornográfico e roupas infantis. Uma delas suja com uma substância parecida com sêmen. E quem usava roupa de criança? A filha do tio do colega meu. Só que ela não mora mais lá, que ela casou e mudou. A polícia encontrou material parecido com sêmen em uma das roupas. Poderia ser seu? Não sei, às vezes. Tem que fazer teste lá, se for. De acordo com a polícia, Claudimar Nunes Viana responderá pelo crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infantil e poderá pegar de 1 a 4 anos de prisão. Hoje, o simples armazenamento de vídeos, de cenas, de fotos envolvendo crianças em cenas de sexo ou pornografia constitui uma infração penal. Então, ele foi enquadrado nesse artigo e autuado em flagrante por esse motivo. Olá, boa noite. Na sexta-feira, uma nova frente fria deixa o tempo chuvoso em todo o Triângulo Mineiro, mas o sol pode aparecer um pouquinho. A máxima registrada em Uberlândia será de 26 graus e a mínima de 20. No município de Abadia dos Dourados, máxima de 26 e mínima de 19. Dia mais quente em Água Comprida, máxima de 27 e mínima de 20. Em Campos Altos, chuva durante o dia e a noite, máxima de 24 e mínima de 14. Calor e sol forte em Santa Rosa da Serra e em São Sebastião do Paraíso, máxima de 25 e mínima de 17. Chuva também em Itumbiara, onde os termômetros vão marcar os 22 graus de mínima e 28 de máxima. A Defesa Civil divulgou o balanço parcial da chuva em Minas. 32 municípios decretaram estado de emergência. Árvores caídas, transtornos para a população. Parte desta, no bairro Funcionários, está no chão desde a manhã dessa terça-feira. A rede elétrica foi atingida e os comerciantes também. No salão de Marcelo, luz só em um dos cômodos. Tive que empurrar o salão toda a parte do fundo, né? Porque o nosso relógio é trifásico e rompeu-se uma fase lá no poste. Incômodo também para os clientes. Lavei a cabeça com água fria e ler revistas nem pensar, né? A previsão é que as chuvas continuem em Minas Gerais, o que preocupa principalmente o Corpo de Bombeiros. Para atender a demanda, todo o efetivo já está de prontidão. 4.700 homens, 400 a mais que no ano passado. 6 helicópteros e cerca de 500 barcos vão auxiliar nos trabalhos. Na reunião, bombeiros e defesa civil traçaram estratégias de prevenção e de como atuar em situações de risco. De acordo com a defesa civil, as regiões leste, oeste, zona da mata e sul de Minas são as mais atingidas pela chuva. Quase 11 mil pessoas tiveram de deixar suas casas e serem remanejadas para abrigos ou casas de parentes.
e quase 12 mil casas tiveram as estruturas abaladas. Nos últimos 4 meses, 32 municípios decretaram situação de emergência. Ao todo, 60 cidades já foram prejudicadas pelas chuvas. O Serviço de Meteorologia, ele nos passa aí já com uma previsão dos próximos 3 dias e em cima disso nós buscamos de forma antecipada estar naquele local fazendo alerta às comunidades e além do alerta, caso necessário seja, a remoção e o salvamento de pessoas naquelas localidades. Depois do intervalo, o Ministério Público encontra 600 funcionários em situação irregular em uma empresa de call center em Uberlândia. E as notícias do esporte, nós voltamos já. Na Autos só tem notícia boa. Reunimos as melhores condições e preços para você fazer o melhor negócio. A Autos aposta nessas ofertas. Por isso, você fecha negócio agora. E se no futuro for anunciado alguma condição melhor que as da sua compra, a Autos paga a aposta para você. Autos, o melhor negócio hoje e amanhã. Quer apostar? Autos, Uberlândia, Araguari e Monte Carmelo. Super Fogão 4 bocas com forno autolimpante e mesa em aço inox por apenas R$19,90 mensais. Super Fogão 4 bocas por apenas R$19,90 mensais. Dá uma olhada nessa oferta. Cozinha Flávia disponível nas cores branca com verde por apenas R$229 à vista ou R$19,90 mensais. Isso mesmo, só R$19,90. Natal Azul Eletrosom. É por você que a gente faz. A Triavel Veículos passa uma loucura de fim de ano. Os juros já caíram. Você financia até 100% e a primeira parcela é só daqui a 90 dias. Com todo o pátio em promoção. A loucura ainda não acabou. Na compra do seu carro, você leva o tanque cheio. É isso mesmo. Loucura de fim de ano na Triavel. Juros baixos, financiamento total, a primeira em 90 dias. Estoque em promoção e tanque cheio. Tá esperando o quê? Condições assim só na Triavel Veículos. João Pinheiro 2564. Triavel. Você pode, se quiser, dividir pra somar com alguém. Um sorriso, uma palavra de amor, não machucar ninguém. Hoje pode ser um tempo melhor do que ontem. Basta cada um fazer seu papel. Na Paranaíba, todo mundo pode ser Papai Noel. Vem me dar de presente o teu perdão, um abrigo, um abraço, atenção. Um brinquedo, uma luz, abre o coração. Um amigo de fé traz o céu pro chão. Vem se dar sem pensar em receber. Teu carinho no escuro é um clarão. Tem alguém... Paranaíba Serviço. O Lar de Amparo de Uberlândia promove festa da chegada de Papai Noel, com distribuição de lanches para as crianças da comunidade, nesta sexta-feira, às 10 da manhã, no bairro Jardim Brasília. E também em Uberlândia, está aberta ao público a exposição Congadas Desenhantes, na Galeria do Museu Universitário de Arte, diariamente das 8h30 da manhã às 5 da tarde. Paranaíba Serviço. O técnico Leão finalmente se apresenta ao Galo e já anuncia 5 reforços. E tem novidades nos times de São Paulo e Rio. É o Esporte com Ana Angélica Martins. O Uberlândia entrou em campo com elenco novo e uniforme de treino. No primeiro tempo, a situação foi morna. Sem grandes oportunidades e criatividade, os dois times aproveitaram poucos lances. O mais forte aconteceu com o lateral direito Lei, tocando para André Nascimento na linha de fundo. Os gols aconteceram só no segundo tempo. Aos 12 minutos, o zagueiro Anderson dribla e de cabeça, Carlão faz o primeiro gol. No meio do segundo tempo, André Nascimento bate direto e marca o último gol da partida. Final, Uberlândia 2, Araxá 0. E agora sim você confere a matéria anterior que nós anunciamos. Agora você confere o teste do Uberlândia Esporte, que
aconteceu agora à tarde em Uberlândia. O Uberlândia entrou em campo com elenco novo e uniforme de treino. No primeiro tempo, a situação foi morna. Sem grandes oportunidades e criatividade, os dois times aproveitaram poucos lances. O mais forte aconteceu com o lateral direito Lei, tocando para André Nascimento na linha de fundo. Os gols aconteceram só no segundo tempo. Aos 12 minutos, o zagueiro Anderson dribla e de cabeça, Carlão faz o primeiro gol. No meio do segundo tempo, André Nascimento bate direto e marca o último gol da partida. Final, Uberlândia 2, Araxá 0. Desde agosto, uma campanha tenta combater em quase 100% a rubéola em todo o país, através da vacinação. Mas a Gerência Regional de Saúde encontrou um problema que dificulta a ação. Os homens que não se vacinaram e, de alguma forma, acabam contribuindo para espalhar a doença. A criança de Caldas Novas, que já está com quase 2 meses de idade, foi internada na semana passada com suspeitas de má formação cardiovascular e com sintomas de catarata, sinais típicos de rubéola congênita, transmitida de mãe para filho ainda no período de gestação. A sorologia já foi encaminhada imediatamente após ser colhida pelo Hospital Escola, né? E a FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, que é responsável e referência no estado para confirmação laboratorial, ela está agilizando o mais rápido possível essa questão do resultado e provavelmente nos prometeram que até amanhã a gente teria o resultado já oficial do estado. Outro bebê de Uberlândia, de apenas 15 dias, foi internado no início de dezembro, mas já foi liberado e está sendo observado em casa. Esse segundo caso não se pode caracterizar que é da região da Gerência Regional de Saúde aqui do Triângulo Mineiro, né? Visto que veio de Caldas Novas. Dos 18 municípios, é o único caso notificado até o momento. A criança continua internada aqui no Hospital de Clínicas da UFO. Como medida de prevenção, a coordenadora do programa de imunização da Secretaria de Saúde de Uberlândia determinou que todas as pessoas que de alguma forma tiveram contato com a criança sejam imunizadas, independente da faixa etária, que é de 12 a 39 anos. Quando a gente tem um bloqueio, porque lá é considerado um bloqueio, a gente não leva em consideração faixa etária de 12 a 39. Não, é todas as pessoas que trabalham dentro do hospital. Ainda de acordo com a coordenadora, toda a população feminina recebeu a vacina, especialmente as mulheres grávidas. O problema é atingir a meta de 95% dos homens, principalmente entre 15 e 29 anos de idade. É esse universitário que está faltando, é o trabalhador na faixa etária até 29 anos de idade, que muitos relatam, tenho medo, né, eu tenho pavor de agulha, mas isso não é justificativa, né, porque a gente tem que pensar, primeiramente, no que isso aí pode ocorrer. A rubéola é uma doença contagiosa causada por vírus. Os principais sintomas são febre e manchas vermelhas no corpo. A transmissão ocorre por meio de tosse, espirro ou fala. Nas mulheres grávidas, a doença causa má formação do bebê, problemas no coração, surdez, cegueira e retardo mental. Não falta nas unidades de saúde, nós temos a vacina triviral, a vacina D-viral, e se faltar, vamos supor, acabou na unidade, nos solicita, nós temos estoque aqui na imunização, a vacina não faltou, não está faltando em momento nenhum. Nós tivemos uma falha técnica e agora sim o esporte com Ana Angélica Martins. Emerson Leão apresentou-se finalmente ao Galo. Além de uma esporada no ex-técnico do clube, Marcelo Oliveira, ele fez um discurso para empolgar os torcedores. Uma cena que os torcedores alvinegros já viram antes. É ele mesmo. Leão está de volta ao Atlético. Voltamos com mais responsabilidade e com mais dever a cumprir e etapas para conquistar. Leão chegou determinado. Ele quer mostrar ao time o caminho das vitórias. Quer conquistar os títulos que não vieram no ano do centenário. A época da ressurreição já acabou. Nós temos é que lutar para conseguir o tal objetivo que não foi conseguido, que é título. Entendeu? Um time como o Galo não pode ficar sem título. A primeira vez que o técnico comandou o Galo foi em 97, quando conquistou a Copa Centenário e também a Comebol. 10 anos depois, ele voltou ao clube. Em 2007, o Atlético terminou o Campeonato Brasileiro na 8ª posição e sem perder nos 10 últimos jogos. Agora, o Galo terá um novo capítulo da Era Leão. Capítulo que a torcida espera que tenha um final feliz. A torcida gosta de um treinador que parece com ela.
e eu gosto de uma torcida que parece comigo. Os dois não deixam para depois, os dois pensam de uma maneira única e têm a emoção como prova. E quem tem a emoção como prova pode trabalhar no futebol. Leão anunciou que precisa de pelo menos 5 reforços para começar bem essa nova fase. Falando em reforço, São Paulo, Santos, Botafogo e Corinthians têm novidades. Para contratar Sérgio Escudeiro, o Corinthians terá que pagar pouco mais de 3 milhões de reais ao Argentino Júnior. Escudeiro tem 25 anos e foi o autor do gol na vitória do time argentino sobre o Palmeiras na última Copa Sul-Americana. O Botafogo apresenta hoje o atacante Diego, que estava no Cruzeiro. Ele participou da campanha vitoriosa da equipe em 2003, com as conquistas do Campeonato Brasileiro, Estadual e Copa do Brasil. Por outro lado, o time carioca não vai mais contar com o meia Lúcio Flávio e o lateral esquerdo Triguinho, que estão de malas prontas para a Baixada Santista. O Santos deve anunciar a contratação dos 2 jogadores ainda hoje. Por hoje é só. Eu volto amanhã no Paranaíba Esporte ao meio-dia e à noite aqui com vocês. Através de denúncias, o Ministério do Trabalho notificou mais de 500 pessoas trabalhando de forma irregular em um call center de Uberlândia. Mais uma polêmica envolvendo a empresa de call center Algar Tecnologia, antiga CS. No começo deste mês, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais fiscalizou possíveis irregularidades na empresa. Foram equipes de Uberlândia, Patos, Betim e de Belo Horizonte, investigando denúncias dos próprios trabalhadores. Dos 7 mil funcionários da empresa, o Ministério do Trabalho encontrou mais de 600 sem registro em carteira e foram feitas 106 autuações. Muitas envolvendo segurança e saúde dos profissionais, além de irregularidades no mobiliário. O setor de segurança e saúde e, mais ainda, os especialistas na área de ergonomia detectaram N situações que deverão, em curto prazo, serem corrigidas para que possam ser sanadas situações que foram detectadas. Para o diretor corporativo de talentos humanos da empresa, Cícero Domingos Penha, as penalidades e ações foram arbitrárias. Essa empresa não trabalha com ninguém sem registro. Nós temos hoje 7 mil pessoas trabalhando. Dessas 7 mil pessoas, 1.300 são jovens de primeiro emprego, além das pessoas de terceira idade também que trabalham conosco e as pessoas que são deficientes físicos. Essa empresa investe muito no social. Nós entendemos que houve um rigor excessivo, porque coisas muito simples que poderiam ter sido resolvidas com a simples orientação, que é o dever do Ministério do Trabalho de ser educativo e não punitivo, não foi feito. A empresa tem agora 10 dias para entrar com recursos para cada uma das 106 autuações. A empresa tem 10 dias para se defender de cada um dos autos. Em seguida, o processo sobe para análise e julgamento. Quer dizer, não há como você pré-julgar alguma situação antes desse prazo decorrido. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Dezenas de cidades e milhares de pessoas. Todas ameaçadas por uma sequência de tempestades na região sudeste. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, mortes e queda de barreiras. Em Minas Gerais, nossos repórteres encontram desolação numa terra arrasada. O Rio Sarzedo, que deságua no Rio Paraopeba, também já transbordou. Justiça manda soltar a estudante que pichou a Bienal de São Paulo. O mundo de pavio curto. Na Grécia, protesto violento de estudantes contra o governo. Na Coreia do Sul, deputados partem para a briga no parlamento. Nada se perde. Tudo se transforma. A maneira mais saborosa de reaproveitar os alimentos. Surpresa numa feira náutica nos Estados Unidos. É o esquilo aquático. O Rambo conhece a cidade maravilhosa. O Jornal da Record entrevista Sylvester Stallone. E revela por que ele quer fazer um novo filme no Brasil. Um Rio de Janeiro muito longe daqui. A cidade tem bondinho, mar e montanha. Mas fica na África. Boa noite. Depois de Santa Catarina, agora é a vez da região sudeste sofrer com os Tá bom, quando tudo terminar bem. E não se esqueça, eu tenho mais um pedido pra você. Posso fazer uma sugestão? Por que não pede uma torta? Então eu quero uma torta. Aqui está.